o papo do paciente muitas vezes tem alguns benefícios aí secundários, tá? Além disso, uma medida muito importante é a orientação com relação aos fomites, né? Os mecanismos de transmissibilidade indireta. E uma grande armadilha, Luiz, que a gente cai e que ainda alguns colegas reverberam e incentivam os pacientes é orientar medidas extremamente trabalhosas nesse tratamento da escabiose, né? O paciente, em geral, já se incomoda quando a gente diz tem que tratar você e os contactantes intradomiciliares. Aí vem, doutora, mas ninguém se coça, mas precisa. Aí, além disso, vem ainda uma série de orientações para evitar a transmissibilidade indireta. Olha, você vai ter que lavar lençóis, toalhas, roupas pessoais, escaldar, colocar no sol. Isso é uma loucura. Então, uma grande armadilha é: não oriente, exagero, não dê muito trabalho ao paciente no tratamento da escabiose. Como é que você costuma orientar, Luiz? A gente sabe, né, que o Sarcóptes ele vai viver ali 3 dias fora da nossa pele. Então, a transmissão por fomites, ela existe, mas ela não é a principal. A principal realmente é o contato pele a pele. Então, a higiene dos fomites, ela vai ser importante, mas também a gente não vai precisar a escaldar tudo que o paciente usou de toalha, fronha. Às vezes o paciente tem que lembrar de sandália, de tênis, porque surreal, tudo isso, né? Não tem condição, né? Então, o que é que a gente deve orientar? Não reutilizar o que o paciente usou ali até uns 3 dias antes, né? Fazer uma lavagem comum. O nosso clima já é quente. O paciente colocar lençol, toalha, tudo para secar no sol, a gente já vai ter um aquecimento importante. E se a gente manter aquele fômite afastado da pele por 3 dias ou um pouco mais, aquele ácaro vai morrer e aí não vai ter mais transmissão indireta. Isso. Então, uma regra básica é afastar o que você usou 3 dias antes, passar pelo menos 3 dias sem usar, lavar corretamente e a gente já vai ter aquecimento de quando for passar no ferro, a gente já vai ter o aquecimento do sol. Então, não precisa medidas excepcionais que você vai botar uma carga tão grande no paciente, além do tratamento medicamentoso, as orientações com banho, da eczematização, da infecção secundária. Então, aí você ainda vai, tire tudo de dentro de casa e lave tudo, escalde tudo. A gente termina complicando demais e o paciente termina não fazendo o principal às vezes. Isso. Então, a gente tem que simplificar. Evitar contato com aquilo que usou 3 dias antes, lavar de forma normal, passar no ferro e evitar o contato ali por 3 dias com aqueles fomites. Então, a gente não precisa de muito mais do que isso, não. Eu tive um paciente, Luiz, que ele disse, mas doutora Jéssica, eu tenho um dia certo de lavar as coisas da minha casa, minhas roupas. Eu disse, olha, então não tem problema. Pega tudo, coloca dentro de um saco e deixa 3 dias no saco. Aí depois, e junta depois quando você for lavar. Lava tudo então, junto. É só você não ficar reutilizando para você não fazer a reinfecção. Isso. Porque é justamente isso. Muitos pacientes acham que o meu tratamento está resistente da escabiose e, na verdade, ele está, fazendo reinfecção. Isso. Ou pelos fomites, ou também pelos os contactantes que não foram tratados, né? Isso. E a gente tem que ter esse cuidado para tentar diminuir essa infestação, né? Isso. Essa orientação, acho que prevalece muito em guideline, em literatura, e especialmente em locais muito frios, né? Como é uma doença que acomete o mundo todo, né? Em locais frios, a tendência é você reutilizar muito, não lavar com a frequência, reutilizar roupa, às vezes nem banho toma todo dia, imagina lavar. Né? Então, assim, é uma coisa que é relevante. Então, eles orientam, na maioria dos guidelines, que se lave, se tente lá, né? Tem esses locais que lavam com alta temperatura, isso. A partir de 60 graus, o ácaro já morre. Então, essa orientação tem um peso maior, eu acho, em alguns outros países. Mas aqui não vamos complicar. Lava, estende no sol, 3 dias, depois pode repetir a roupa, pode manter aí a roupa de cama e de banho uma semana de boa. Agora, imagina o pessoal com caldeirões, escaldando lençol, minha gente, sem condições. Mas o pessoal é muito orientado, assim, às vezes é mal orientado, né? Os pacientes muitas vezes já chegam pra gente dizendo, eu já escaldei a casa inteira e não melhorei, né? Mas eu acho, assim, pelo menos na minha prática, eu passo o tratamento e eu peço naqueles 3 dias de tratamento que, né, por exemplo, passa a permetrina à noite e naqueles 3 dias retirar o que utilizou para lavar, né? Porque aí já é suficiente, não precisa ficar enquanto está com prurido todos os dias lavando tudo de casa. Exatamente. Né? 3 dias dá para aguentar. Exatamente. Tá, dá um trabalhinho, mas dá. É mais tranquilo, né? E a gente lembrar que o segundo ciclo de tratamento
além de reforçar o primeiro, ele também tem uma função de evitar essas reinfestações secundárias por fomites, tudo. Então, a gente não precisa estar com caldeirões em casa mais. Isso. Então, tratar contactante é o fundamental, né? Não, para não cair nessa armadilha, não perder o foco. A gente tem que facilitar a vida do paciente. Então, dar importância ao que realmente é fundamental. Tratar ele mesmo, o sintomático, tratar os contactantes e uma orientação geral para o mecanismo de transmissibilidade indireta. E eu chamo também a atenção, uma coisa que a gente não falou, muitas vezes a gente faz tratamento combinado, né, na condução da escabiose, tópico e oral, a gente faz permetrina tópica e ivermectina oral, e o ciclo de repetição, geralmente 7, 10 dias depois. Isso. E não é obrigatoriamente necessário fazer o tratamento combinado. Isso vai muito do acesso do paciente à medicação, da extensão, e especialmente para contactantes. Então, contactantes que não têm sintoma, pode fazer só tratamento oral, não tem problema. Não precisa mergulhar todo mundo em loções, né? Às vezes são 10 pessoas em casa. Então, é muito mais prático você pensar em prescrever para os familiares uma medicação oral e também lembrar de repetir nos contactantes, que isso é importante, do que você está realmente medicando excessivamente com tópico, que a gente sabe que a adesão tende a ser menor. Tende a ser menor, isso é uma realidade. A gente tem que lembrar que vai individualizar sempre, né? A gente sempre quer tratar da melhor forma, mas a gente não vai poder pegar um paciente todo eczematizado e dar permetrina em cima. Aí, nesses casos, a gente vai para a ivermectina. Aquele paciente que tem muitas pessoas em casa, mas que ele não sabe relatar para a gente o peso das pessoas para a gente passar a ivermectina de forma adequada. Então, a gente vai ter que fazer a permetrina. Então, a gente vai individualizar sempre. A dica não precisa ser sempre tudo. Não precisa ser sempre os dois. Às vezes, pode ser isoladamente para a gente tratar da melhor forma. Salvo em uma situação. Em que situação a gente ultrapassa um pouco isso, que a gente tem realmente obrigatoriamente que combinar tratamentos. Na sarna crostosa, né? Isso. A gente tá o tempo todo aqui falando da sarna clássica, né? Da escabiose clássica, né? A sarna crostosa é um outro capítulo, né, na dermatologia, porque é muito exuberante. 12 a 15 ácaros de lesões, a gente começou o podcast falando, dá até poucas lesões no paciente ígido, imunocompetente. Você vai para a sarna crostosa, milhões de ácaros. Então, assim, dá até epidemias em hospitais de infestação, é super arriscado, né? A gente tem que ter esse cuidado. E aí o tratamento, existem protocolos mundiais, existem protocolos que você vai repetindo frequentemente a ivermectina e com a manutenção da permetrina. Então, é uma coisa que a gente também não pode subtratar, não. Isso, é bem sério. Isso. Mas tomando sempre cuidado com a questão da eczematização, né? Porque o paciente com a sarna crostosa, ele já tá, assim, realmente muito lesão, muito irritado já, né? Então, tem que lembrar sempre da hidratação também desse paciente para evitar, né? Que o paciente, ele persista com prurido por conta do eczema. E apesar do nome, né? Sarna crostosa, sarna norueguesa, a gente tem que lembrar que é simplesmente o mesmo agente etiológico. Isso é uma manifestação exuberante pela própria imunossupressão do paciente que permite com que aquele ácaro seja hiperproliferado e muitas vezes se manifeste como placas crostosas extremamente exuberantes e que tem um poder de infectar, né, o ambiente de forma enorme. Muito mais extensa. Bem mais extensa. E faz um estrago em enfermarias. Exatamente. E até para nós que estamos assistindo o paciente, eventualmente a gente acaba se contaminando. Então, a gente alerta que o ácaro da escabiose, ele não voa, né? Então não precisa ter pânico, né? Aí tá escabiose, aí já vai comer. Não, eu brinco porque às vezes em ambulatório, justamente com aluno de graduação, ou quem não tem ainda alguma familiaridade, alguma tranquilidade, né? Com aquela condução, fica, doutora, é escabiose, aí fica longe. Eu digo, sim, pode examinar, lava a mão, ok. Tá tranquilo, não vai voar não, até você, eu vou pular, né? Mas às vezes assim, só de falar o nome escabiose já tá todo mundo no ambulatório se coçando, né? Doutor, acho que eu peguei, eu digo, deu nem tempo, tá danado, né? Mas é uma coisa... Terminou a consulta, eu acho que eu tô precisando da ivermectina também. Doutora, passa aí pra mim, eu digo, meu filho, lave a mão, não precisa ter esse receio, precisa ter cuidado, cautela, atenção, mas medo não, né? Ele não vai sair voando de uma sala pra outra, não. Isso aí é tranquilo, não tem asas, não tem asas, né?
É isso aí. Alguém quer fazer mais um comentário, chamar a atenção? Vou comentar algum caso que a gente teve aí já na condução de escabiose. A gente já teve alguns. Eu lembro de um caso de um paciente que foi conduzido até como psoríase. Isso. Né? Era a placa descamativa era tão intensa, muitas vezes prevalecendo em área extensora, né, que é a área de acometimento de psoríase. O paciente estava sendo tratado com imunossupressor, veja só, aumentando as lesões e o pessoal achando que era uma psoríase, né, muito resistente, e na realidade o tratamento estava contribuindo com o aumento das lesões na sarna crostosa. Então, até sarna crostosa dá rasteira, inclusive especialista. A gente tem que estar muito atento, porque o paciente muitas vezes ainda não tem o diagnóstico da imunossupressão. A gente dá diagnóstico às vezes em paciente, né, com HIV, com HTLV, e às vezes o que chama atenção é o tipo de apresentação que traduz a gente a algum grau de imunossupressão. E é interessante a gente pensar assim, com a evolução da medicina a gente tem uma ampla gama de imunossupressores. Então, o paciente está fazendo uma corticoterapia de longo prazo. Ele é um paciente que, se ele pegar uma escabiose, provavelmente ele vai fazer uma sarna norueguesa, uma crostosa. Isso. Então, a gente pensar no paciente imunossuprimido, não só em doenças adquiridas, como o HIV, mas pensar nos pacientes que a gente medica mesmo, que aí eles entram no grupo de risco, né, de desenvolver a sarna crostosa. E tem que estar numa possibilidade diagnóstica. Uma coisa muito interessante é que a sarna crostosa nem sempre o paciente tem prurido. Muitas vezes o paciente ele faz um padrão eritrodérmico, ele fica todo vermelho. Aí você começa a ver nas extremidades, nas mãos, na região da areola mamária, periumbilical, virilhas e axilas, com umas escamas mais amareladazinhas, quase assim, muito parecido com um tom de enxofre, aquele amareladozinho assim, mais suave, quase esverdeado, amarelo esverdeado. E aí nesses locais próximos das unhas, e aí esse paciente que nem sempre tem um prurido que piora à noite, como a sarna clássica, a gente às vezes passa batido. Então, eu acho que a gente tem que não esquecer esse diagnóstico, né? Isso, e é comum sobre essas lesões até aquele aspecto meio fissurado, né? Sim. São grandes fissuras, aberturas, que inclusive fonte de infecção. São fonte de infecção, são quebra de barreira, o paciente relata ardor local e está sobre aquela grande placa de sarna crostosa. Então, é um aspecto clínico realmente bem exuberante e que tem um risco de infecção enorme. Muito grande. E é nesses pacientes que a gente tem que tomar cuidado com o tratamento tópico, né? Isso. Porque o paciente já está ali, né? Todo fissurado, né? Isso. E geralmente irrita muito a pele quando você faz o tratamento tópico. Do mesmo jeito que a gente conversou, né? Que poucas lesões podem indicar pra gente a escabiose clássica. Na escabiose crostosa, a gente já teve um paciente lá no HC, não sei se tu lembra, que era um senhor, que ele só tinha tava assim, iniciando o quadro. Entre os dedos, a gente via esse famoso pozinho de enxofre, né? Um pozinho amarelo esverdeado. E aí a gente deu o diagnóstico um quadrozinho inicial. Nem sempre o paciente vai ter aquela sarna crostosa que cobre aqui o antebraço todo, a mão inteira, o pé todo, né, com as unhas hiperceratóticas. Então, da mesma forma, a gente também pode ter quadros mais discretos. E a gente tem que lembrar da sarna crostosa nesses casos também. Na verdade, eu tenho eu digo que é uma máxima para medicina e para dermato mais ainda, né? Doença não é foto, né? Doença é filme. Isso aí eu acho que conta muito. Existe uma dinâmica de apresentação da doença. Naturalmente, uma sarna crostosa exuberante não começou como tal. Ela começou na área interdigital, área de dobra, e aquilo não tratado foi aumentando e aumentando, até chegar naquele quadro clássico. Então, não esperem que todos os quadros sejam iguais. Então, a manifestação vai se somando e vai se intensificando na medida que a gente acompanha o paciente. E para finalizar... Não, desculpem, vá. Não, você falando eu ia falar que, assim, a questão de que dermatologia é o detalhe, né? Isso. Independente do quadro que o paciente apresente, você vai no detalhe, você vai procurar as lesões elementares nos locais de acometimento, né? Que são mais comuns da doença, né? Então, assim, é conhecimento, né? E, como a gente já falou, de dermato, é questão de experiência. Também, muitos pacientes você precisa ter visto casos parecidos para poder realmente chegar no diagnóstico, né? E lembrar para os médicos, para finalizando, é que o diagnóstico de escabiose é presuntivo. Então a gente dá o diagnóstico pelo quadro clínico, pela queixa, pelas lesões, a gente já pode tratar.
O diagnóstico de certeza a gente teria que fazer um raspado da pele e olhar no microscópio. Então isso não é de fácil acesso. O paciente está com a queixa na escabiose clássica de um prurido que piora à noite, com pápulas escoriadas, em topografia normal. Gente, pode tratar, está autorizado a tratar. Isso. Então, o diagnóstico, né, de suspeição. E outra coisa que nos auxilia para nós especialistas, nós temos um instrumento, né, que é o dermatoscópio, que é um microscópio de superfície, que em lesões ainda iniciais não escoriadas, muitas vezes a gente consegue visualizar o bichinho. Então, isso é ótimo. Nossa arma, né? Nossa dermatoscópio. Né? A gente consegue visualizar. Agora, lógico, em pacientes muito escoriados, muito eczematizados, vai estar o samba do crioulo doido, você não vai achar nada. Só pápula e crustícula. Mas em lesões que a gente consegue, né, típicas ou lesões incipientes, você vê o ácaro, né? A presença. O sinal da asa delta. Da asa delta, que exatamente. Aí você vê o ácaro fêmea, que é o sacal de cabelo, entrando, como ele é um ácaro que ele é meio acastanhado, discretamente acastanhado, aí você vê um aspecto de asa delta com a cabecinha do ácaro na pele. Isso. Então, para quem tem prática e tem um instrumento, para os especialistas é uma arma bem interessante.